Boa noite, meus amigos. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha, maravilha. Nós estamos aqui hoje, dia 27 de junho de 2022, segunda-feira, às 19h40, para iniciarmos mais uma reunião pública, mais uma palestra, um estudo. E hoje, felizes de podermos retornar às nossas atividades, depois de uma semana de repouso, devido às questões aí da Covid, mas graças a Deus, o Senhor nos auxiliou, porque afinal de contas, não podemos perder tempo, precisamos trabalhar. Então, estamos melhorando e agradecendo muito as preces, as lembranças dos amigos queridos que nos desejaram melhor. E podem contar que eu retribuo todo o carinho e atenção que vocês dirigiram para mim. Agradeço do fundo do coração e peço a Deus que abençoe sempre e ilumine cada um de vocês, seus familiares, seus lares e tudo aquilo que vocês estão realizando. Então, muito obrigado, meus amigos. Bem, como eu falei, essa noite é a noite da nossa reunião pública. Lembrando a todos que a partir de julho, a próxima reunião nossa será, se eu não me engano, dia 5, não é? 5 de julho é a próxima segunda-feira. Se meu calendário aqui estiver certo, é isso mesmo, né? 5 de julho, próxima segunda-feira, nós... Não, desculpe. Próxima segunda-feira é dia 4, né? É dia 4. Deixa eu ver aqui. Julho, segunda-feira é dia 4. Então, na próxima segunda-feira, dia 4, lembrando a todos que os nossos estudos irão iniciar mais cedo. Irão iniciar às 16 horas, tá? A partir de julho, os nossos estudos de segunda, de quinta, terão horário das 16 horas, como já acontece às sextas-feiras. E as nossas palestras públicas também serão uma hora mais cedo. Iniciarão às 18h30. Então, vamos aqui lembrar. Então, na noite de hoje, nós fazemos a nossa palestra desse livro, Lampadário Espírita, um livro maravilhoso, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o nosso tema da noite de hoje é um tema muito importante, que é o capítulo 11 desse livro, que tem por título Turbação Espiritual. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura desse livro aqui, ó. O título do livro é Baltazar, Reflexões. O médium é Altivo Caríssimo Panfiro, volume 1. São as reflexões do espírito Baltazar pelo nosso querido companheiro, que foi durante tantas décadas presidente do Leon Denis, Centro Espírita Leon Denis, em Beto Ribeiro, Altivo, né? E a mensagem de Baltazar para a noite de hoje é a mensagem número 13, onde o orientador Baltazar diz assim: quase sempre o homem invigilante reproduz as expressões de desarmonia que vê e percebe em sua volta, consequência natural do mundo em que vive. Os homens estão deixando de pensar no bem e na caridade, valorizando tolices, conversas desarmônicas, inquietações e impaciências, calcadas quase todas na falsa ideia de que eles, por si sós, são superiores a tudo, a mais que exista à sua volta. O homem prudente, sábio,
que eleva o seu pensamento a Deus, que cria condições de absorção de energias elevadas, jamais se impacientará e transmitirá palavras desarmônicas ou que possam causar desequilíbrio à sua volta. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Senhor, o Pai Criador, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, a Francisco de Assis, que nos envolve, que nos fortalece nessa sociedade de estudos espíritas, Francisco de Assis. Agradecer esses espíritos abençoados do Senhor, que tanto têm trabalhado para auxiliar a humanidade na sua elevação, na sua autoeducação. Então, Pai, te rogamos que, por acréscimo de misericórdia, envie sempre esses trabalhadores a nos instruir, a nos consolar, a nos esclarecer. E nos permita, Senhor, continuar trabalhando nessa seara, dando o nosso pequeno obro para auxiliar nesse trabalho de evangelização do Mestre Jesus. Sabemos que ainda somos muito pequenos, que temos pouco a oferecer, mas o que podemos oferecer o fazemos com toda a boa vontade, com todo amor. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto sobre nós, que nos fortalecem, que equilibram as nossas energias, mais uma vez te agradecemos, Senhor, a oportunidade de retornarmos às nossas tarefas doutrinárias, sabendo que, se assim acontece, é porque precisamos muito ainda trabalhar para nos melhorarmos espiritualmente, psiquicamente, emocionalmente. E assim, sentindo esse amor que vem do seu coração e que nos fortalece cada vez mais, pedimos a oportunidade de recomeçarmos mais uma vez os estudos nessa casa, que é a casa de Jesus, que é a casa de Francisco de Assis. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, essa noite temos o prazer de receber a nossa irmã Joelma Lima, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, ali da Taquara, da Rua Mapendi, 158, que vai conversar conosco, como eu falei, do tema desse livro chamado Turbação Espiritual. Joelma, você tem até 8h35, tá? 20h35 para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe, minha amiga. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês para falar mais uma vez de um tema que nos emite sempre e remete aos ensinamentos do nosso amado irmão Jesus. Agradeço a Deus, nosso Pai, a oportunidade, ao Mestre Jesus, por toda a sua proteção, por todo o seu amor e seu grande evangelho e ensinamentos. Agradeço a oportunidade, Rose, a você, da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, pelo convite aceito, né? Estou muito feliz de poder estar aqui com amigos que fazia um tempo que eu não vejo, né? Seu Jorge, Carmen Mota não, é a esposa do seu Jorge, a Carmen, né? Denise Menezes, Ana, é muito bom estar aqui com vocês. Meus queridos amigos, o meu estudo, eu vou passar agora com meu entendimento, muito amor e carinho, a espiritualidade boa e amiga também, que fui muito ajudada. Turbação espiritual. Um tema de Joana de Ângeles que fala muito sobre a morte, sobre a reencarnação, né, o desencarne. Eu vou começar o estudo com uma pergunta para nós. Qual a diferença entre morrer e desencarnar? Porque aqui no estudo, num trecho aqui, fala:
A questão da perturbação espiritual decorre do comportamento que se mantém durante a vilegiatura carnal. Vilegiatura, sensações que nos agrada, conquista dos prazeres. A morte, em razão disso, resulta da vida a que o homem se impõe. Então, nesse trecho, é bem pertinente essa pergunta, né? Morrer significa o esgotamento dos órgãos físicos. Isso é a morte. Mas e o desencarno? Desencarnar, o espírito desprende do corpo completamente. No Livro dos Espíritos, questão 155, nota de Kardec, ele nos explica muito bem isso. Mas a gente tem que entender como é o desprendimento do espírito do corpo. Não acontece subitamente. Acontece gradualmente. E com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Isso é totalmente individual. Pois ainda nos encontramos muito presos na carne. E ao desencarnarmos, ao morrermos, muitos de nós vamos estar preso ainda ao corpo físico. E outros nem sabem que morreram, né? Então, é uma questão totalmente individual. E isso nos explica muito Allan Kardec nessa questão, né? Num trecho mais acima, mais à frente, nossa querida Joana fala: turbados há muitos durante a vida física, limitados que se encontram por impositivos da reencarnação, herdeiros de si mesmo. O espírito faz o legado das conquistas e prejuízos de uma existência para outra, eliminando ou adicionando forças que decorrem das ações executadas. Nesse comentário de Joana de Ângeles, nós temos aí a questão 165 do Livro dos Espíritos. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Aí nós temos aqui um comentário de Allan Kardec, mas como é grande, eu marquei alguns parágrafos para a gente comentar. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo, precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos.
A perturbação que se segue, a morte nada tem a penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar, para aquele cuja consciência ainda não está pura. A perturbação é cheia de ansiedade e de angústia, que aumenta a proporção que ele da sua situação se compenetra. É justamente a fase do morrer, não é desencarnar. Allan Kardec, inclusive, explica muito bem isso, porque quando morremos, nos encontramos da mesma maneira que estamos aqui, com toda a nossa limitação, com todas as nossas mazelas e os apegos, né? E aí nos deparamos, muitas vezes, inclusive, até próximo ao nosso corpo, comparecemos, inclusive, em velório, ao nosso próprio velório, né? E aí é uma perturbação muito grande para nós, porque cada um tem um tempo. Somos individual e nos encontramos presos à carne, pois não somos, né, matéria e sim espírito, mas, infelizmente, o que prevalece é o que vivemos aqui perante família, apego a bens materiais. E ao nos depararmos com a morte e não com o desencarne, isso nos traz uma perturbação muito grande, ao vermos, inclusive, até o nosso próprio corpo. E o despertar, ele vai acontecendo gradativamente. E isso nos remete a um período, a um estágio de perturbação e dor muito grande, né? Nesse trecho aqui que Allan Kardec nos fala sobre o homem de bem, não poderia deixar também de citar sobre o capítulo 17 do Evangelho, item 3, no parágrafo que se fala: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Aceitamos as provas sem murmurar? Aceitamos essa missão que nos é dada pela misericórdia de nosso Pai. Temos aqui hoje, meus amigos, a oportunidade de estarmos aqui nesse grande planeta, que não é a passeio, não, é a trabalho. E que trabalho! Mas se nos é dado por esse grande Pai que nos cria, que nos ama e quer que nós nos fortaleça. É o pensar na vida espiritual, porque aqui é passageira. Mas, quando chegamos aqui, com o nosso livre-arbítrio, que é lei de nosso Pai, nos encontramos presos às paixões terrenas, ao meu, ao ter. E aí, nesse momento,
entramos no nosso próprio egoísmo, em saber que estamos aqui e que é só aqui, como muito acontece com os nossos irmãos, que independe de religião, o homem de bem está em todas as religiões. Ele tem toda a oportunidade igual que Deus nos oferece. Não tem religião, tem filho. Deus nos vê como filho e não como uma religião. Então, nesse momento, perante a Deus, somos iguais. Aí entra aqui uma pergunta muito interessante para nós refletirmos também. Se a maioria dos homens tem fé em Deus, como explicar a descrença e os desentendimentos gerais? É que a maioria cultiva uma fé superficial e irracional. A fé legítima tem que se apoiar no raciocínio que gera a compreensão dos desígnios de Deus e solidifica a prática de suas leis. A fé em Deus e no futuro faz o homem colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Qual é o nosso bem hoje? É o espiritual ou é o bem material? É uma pergunta para cada um de nós, pois nos encontramos muito na vulnerabilidade da matéria. Então, até o aceitamento da morte para os irmãos que acreditam que morreu, acabou, é uma dor, é um sofrimento muito grande. A nossa companheira, Joana de Ângeles, traz isso para nós. Somos falhos. Lutamos a cada dia que acordamos e escrevemos a nossa história numa página em branco que recebemos. Mas para muitas pessoas, muitos irmãos nossos, o falar da morte é um desespero, uma negação, nega, morreu, acabou, e agora o que eu faço? Eu não posso perder o que eu amo. O desespero de uma mãe que perde um filho, a aceitação, um único filho, ou tenha vários filhos e mesmo assim perde, porque o perder no sentido é da presença em si da matéria, de escutar a voz, e não aceita e sofre muito, muito mesmo. E o espírito, aquele filho que morre, também vai sofrer, porque vê a dor do amado. E aqui, a nossa amiga também fala, Joana de Ângeles, despertam, além da morte, surpreendidos pela vida. Isso vem muito aos nossos irmãos que acreditam que o morrer acabou, que são os irmãos materialistas, né? Que existem muitos. São os nossos irmãos que ainda não acreditam no nosso Pai. E ao se deparar do outro lado, no plano espiritual, eles despertam e eles mesmos não entendem. Porque não tem morte. Tem uma passagem ao sair do plano material para o plano espiritual. Uma vez eu escutei na Rádio Rio de Janeiro que a morte que conotamos é uma grande porta
da passagem do plano material para o plano espiritual. Nós só abrimos essa porta e passamos para o outro lado. Todos, porém, em perturbação de longo curso. É o que muito acontece, que a gente vê quando recebe os irmãos na mesa mediúnica, que nem sabem que estão mortos. Eles relatam muitas vezes que sentam para assistir o filme, o programa que gosta, e que a família não respeita, porque muda o canal que ele está assistindo, que naquela mesa não tem aquele prato de comida, que todos sentam, eles se comunicam, ele fala e todo mundo os desprezam. Que ele não entende por que isso acontece. E outros irmãos que chegam, que sabem que morreram, mas que ficam presos a esse plano material, nas paixões e na fortuna, na herança, nos bens materiais. E ficam em sofrimento, em tormento. Quando alguém utiliza-se do carro ou pega-se o dinheiro, e eles sofrem muito. Será que também vamos passar por isso? Porque nós estamos aqui, somos espíritas. Temos a doutrina, o Evangelho de Jesus, que nos ensina tanta coisa. Mas como fala no livro, será que a nossa fé já é de uma maneira de, vou morrer, quando eu chegar do outro lado eu vou me desprender de tudo. Será que vamos? Ou será que vamos deixar que as nossas paixões dominem nesse momento o nosso sofrimento, a nossa psique? É uma pergunta para nós, uma reflexão, né? Uma reflexão. Da mesma forma que variam as conquistas no plano da inteligência e que cada personalidade se apresenta revestida da gama, unidade de medida, dos fatores que a produziram, a desencarnação propícia a cada espírito, a passagem que vitalizou. Fortaleceu, né? Revigora. Pelo pensamento, palavras e atos que precederam ao fenômeno da morte. Aqui entra bem a questão do Livro dos Espíritos, a 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente, não. É bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Sim. É muito interessante na questão de que há irmãos nossos que muitos deles vê a família sofrendo e o quanto isso angustia e atrapalha, né, esse processo. Atrapalha porque sofre lá e sofre aqui. Então, é um sofrimento de mão dupla, de via dupla, o qual nos remete muito ao apego. E essa paixão que temos desenfreada, né? Aqui entra uma questão muito interessante para nós. Por que a perturbação espiritual, né? Por que ela existe, né? No livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier pelo nosso
irmão Emmanuel, na questão 155, tem a pergunta: é possível que os espiritistas venham a sofrer perturbações depois da morte? A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica, muito se pedirá de quem muito recebeu, preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo, para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade, em marcha para a realização da vida imortal. É aí que entra, eu penso dessa maneira, que é aí que entra a nossa prova, né? Será que estamos já confiantes nisso? Será que a nossa fé, daquilo que estudamos, daquilo que falamos, é realmente isso que vamos fazer na nossa morte? Será que vamos ter essa solidez linda que Jesus, com esse amor maravilhoso, traz para nós? Porque assim, nós falamos, mas será que é isso que está aqui internalizado no nosso sentimento, nos nossos pensamentos? Que é essa fé que ainda estamos construindo, que é essa fé que estamos conhecendo, estamos adentrando, todo mundo juntos. Mas e aí na morte? Desses nossos apegos que temos ainda aqui na Terra, da nossa vaidade, do nosso orgulho? Será que já estamos preparados? Ou será que vamos balançar? Mas aí, como despertar, que cada um tem o seu tempo, que nós vamos estar entre o desvincular do que vivemos aqui e que vai voltando realmente esse véu do esquecimento que Deus vai nos permitindo, que nos permite aqui nessa vida, vai voltando. Será que com isso vamos ter também esse alicerce dos ensinamentos de Jesus? Do que traz toda a obra, dos que nos mostram aos mensageiros da seara de Jesus? E isso é uma questão para todos nós, porque estamos aqui aprendendo. Claro que hoje somos melhores do que o que já fomos há 100 anos atrás. E que daqui a 100 anos vamos estar melhor do que hoje. Vamos estar cada vez mais nos aprimorando nessa doutrina de amor, nesses ensinamentos do nosso irmão maravilhoso, do nosso amigo, companheiro de sempre, Jesus, que é o nosso único exemplo. Nosso único exemplo. Aí, lá no parágrafo, os que
acendem no imo parte interna muito profunda. A claridade do amor pelo bem que fazem e se libertam das escamas grosseiras, das viciações, pairam acima e além dos acicates, dos estímulos, né? Aqui também entra o homem de bem. O homem de bem no sentido entra aqui o último, no último parágrafo aqui. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhes tirado. Olha que coisa mais linda. E aí, hoje, estamos aprendendo que não é o ter, é o ser. É o ser numa escala que cada um vai estar. Num passo que cada um vai estar. Porque não é o tempo que temos aqui como dia, mês e ano. É o tempo que temos nós, seres individuais, que nos permitimos aprender que o homem de bem, ele faz e ele nem percebe que fez, porque aquilo está tão internalizado nele que é natural. Ele não espera obrigado, obrigada. Ele não espera agradecimento. Ele faz porque ele faz, é natural. Igual que a gente acorda de manhã, muitos saem para trabalhar, outros saem para estudar, outros ficam nos afazeres de casa. É natural. É peculiar. Não é uma coisa que a gente diga ser propícia. Acontece. É internalizado. Aí entra aqui uma pergunta. Por que o sentimento de caridade e amor ao próximo estão incluídos entre as qualidades do homem de bem? O exercício da caridade impulsiona o homem a pensar nos outros antes de pensar em si. Essa prática propicia o desenvolvimento de todas as demais qualidades que distinguem o homem de bem. O importante é fazer o bem sem esperar paga alguma e ser possuidor do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Isso é o homem de bem. Aqui, no parágrafo, utilizando-se do abençoado pórtico
pórtico, local coberto, entrada de um edifício, de um templo, de um palácio. Da reencarnação, conduz de volta à Terra o espírito desajustado, sem que este o perceba, para que, no aconchego de nova experiência física, recomece a aprendizagem, esqueça a aflição e avance na direção do futuro. Olha a oportunidade que o nosso Criador, Pai Deus, nos permite para a gente alavancar na nossa moral perante a lei de Deus, em saber que nada está perdido, nada está fora do controle, em saber que a reencarnação é uma bênção. Não estamos aqui a passeio. Não somos turistas. Nós estamos aqui para trabalhar. Aqui é a nossa oportunidade. Aqui somos enfermos da alma. Alma no sentido de espírito encarnado. Precisamos e muito de apoio, de ajuda. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele não dá simplesmente para usarmos como um carro desgovernado, e sim acreditando que vamos utilizar esse livre-arbítrio da melhor maneira possível. Então, a morte é necessária, porque temos um tempo aqui que, graças a Deus, não sabemos qual vai ser, para ter essa oportunidade de nos aprimorar. Esse aprimoramento, esse alicerce, para nos fortalecer, para conhecermos mais a lei de Deus e respeitá-la. E aí, a reencarnação é a grande oportunidade. Uma nos traz do plano espiritual e lá deixamos os nossos familiares no momento de tristeza dessa separação temporária. E aqui chegamos com festa, com alegria. Mas quando partimos daqui, saímos deixando tristeza. Muitos irmãos nossos que acontece, que a gente vê nos velórios, que desmaiam, que abraçam o caixão, desse desespero, que o Evangelho nos fortalece, nos dizendo que a morte é do corpo físico e não do espírito. Que um dia todos iremos nos encontrar. E aí voltamos para o plano espiritual e os nossos familiares lá, quando passamos, né, por o que temos que passar, pelas essas perturbações, que somos socorridos, e aí conseguimos nos encontrar com alguns familiares e outros não, porque já estão em outra escala, mas nos permitimos a nos livrarmos dessa perturbação por pedir misericórdia, e aí somos acolhidos pelos mensageiros da seara de Jesus, com a permissão de Deus. É tão pouco do que a gente pode mensurar
e nada sobre esse grande presente que é a reencarnação. E não muitas vezes aproveitamos. E isso nos permite um sofrimento, uma angústia. Nos permite os desvarios. Pois aqui temos tantas oportunidades e muitas vezes aproveitamos esse tempo precioso com paixões materiais, com desalinho, com paixões por sexo, com vícios, com bebidas. E aí perdemos a oportunidade de nos aprimorarmos nesse momento tão precioso que é a reencarnação, que Deus nos permite e nos ajuda, nos presenteia nesse momento tão gracioso, com tantas coisas boas ao qual nós não valorizamos, mas estamos aprendendo. Devemos ser misericordiosos conosco também, de nos remetermos na dádiva e do amor. No livro ainda da nossa mentora, ela fala assim: fixemos desse modo na mente as imperiosas diretrizes da vida espiritual, cogitando sobre as nossas responsabilidades de homens, inteligentes em trânsito pelo corpo físico, estabelecendo base de ação edificante para que a desencarnação não nos surpreenda na condição de imprevidentes ou parvos, tolos, pouco inteligentes, iludidos ou perturbados. Devemos nos preparar para a nossa partida? Uma vez eu escutei de uma pessoa, foi muito interessante, que ela com bens e tudo, e alguns filhos, né? Que eu não vou fazer testamento, não vou fazer nada. Depois que eu morrer, eles se entendem. Olha o nosso egoísmo. Por que não deixarmos as coisas mais ou menos organizadas, né? Porque temos familiares, temos contas bancárias, senhas de muitas coisas, de ferramentas de trabalho, como notebook, documentos de carro, como senha de celular. Por que não organizarmos já isso daqui, anotando, deixando à mão, comunicando que isso existe, para facilitar também, porque já tem o sofrimento do familiar, quando a gente morre, que vai ter aquela perda. E ainda tem o sofrimento das burocracias, dos tormentos da lei, aqui que nós temos, que é uma lei mutável, é uma lei de acordo com a conveniência de cada um. Então, podemos facilitar um pouco isso. Deixando algumas coisas, como eu falei, não totalmente organizada, porque não somos o totalmente, mas podemos deixar mais ou menos organizados e contarmos aonde está, numa caixinha, dentro de uma gaveta. Será que fazemos isso? Ao criarmos dívidas e não pensarmos no amanhã, aí a gente morre e deixa as dívidas tudo aí. A dívida, ela fica. Nós morremos, nós saímos. Mas e as dívidas? As dívidas ficam. Porque está no plano material. Tem a lei do plano material. E aí vem as cobranças, os cobradores. Se nós pensarmos um pouco, não numa totalidade, porque não somos, mas do que podemos fazer para minimizar isso? Conversar com o ente, às vezes numa conversa informal, sem muito
é apetrecho da informação 100%, porque nem todo mundo tem essa mentalidade, tem um tabu da morte, porque falar da morte é um tabu para muitas pessoas. Tem pessoas que não querem nem saber, que é proibido mesmo. E aí, será que providenciamos isso? Nessa organização de facilitarmos isso a nossos familiares? Vamos pensar um pouquinho nisso, porque isso é uma prática para todos nós. A qualquer momento podemos partir. Eu falo que somos uma velhinha acesa, que a qualquer momento podemos ter nossa partida. E aí vamos deixar mais ou menos organizado, para facilitar. É o pensar no outro, né? É sairmos um pouco de dentro de nós, desse nosso egoísmo, e pensar no outro, né? Principalmente para quem tem muitos bens, né? Que tem aquelas brigas todas, né? Desnecessárias. Então, vamos refletir sobre isso. Aqui eu deixei um texto já bem para o final, é até as 20h35, né, minha amiga Rose? Eu deixei aqui um texto para nós, né, para a gente refletir, do livro Educação para a Morte, de Herculano Pires. Capítulo 6. A heróica pancada. Nossa morte... Desculpa, eu fiz confusão. Peguei o papelzinho errado. Livro O Mistério do Ser Antes a Dor e a Morte. Livro do Herculano Pires, capítulo 13. A certeza da vida após a morte. Podem tranquilizar-se os que perderam seres amados na voragem da morte. Nada se perde, tudo se transforma. O homem deixa o corpo na terra e passa naturalmente para outra dimensão da matéria, que se refina e aprimora na escalada gloriosa das hipóstases de Plótino. A imortalidade do ser humano foi provada sempre nas pesquisas espíritas mais rigorosas e continua a provar-se nas investigações atuais em todo o mundo. Há sempre um reencontro à nossa espera. Nas dimensões infinitas dos cosmos, a morte do corpo não é a morte do ser. Este apenas se liberta na prisão material para prosseguir sua evolução no tempo e no espaço. Os mortos não morreram, são almas viajoras que partiram para mundos mais belos e livres. Então, meus amigos, meus irmãos, a morte é só do corpo físico, que estamos temporariamente neles. Mas o nosso espírito é um eterno viajor. Uma hora está aqui, outra hora está lá no plano espiritual, mas ainda precisamos estar aqui. E a reencarnação
é um grande presente. Vamos aproveitá-la. Vamos nos despreender do ter e vamos nos dedicar ao ser. Como diz Herculano Pires, é só uma viagem. Vamos nos encontrar, como eu já falei, com algum dos nossos familiares, que ainda vão estar no plano que nós vamos ser socorridos. E outros que não estão torcendo por nós, pois temos essa grande oportunidade. Que a paz do nosso amado Pai Deus nos abençoe e que nós nos mantenhamos unidos pelo um propósito que o nosso Mestre Jesus sempre nos traz. Que assim seja. Agradecemos a nossa amiga, mas eu queria pedir você, Joelma, você pode repetir o nome do livro, dessa mensagem? É o capítulo 13, o livro Herculano Pires, mas eu não consegui pegar o título da obra. O mistério do ser antes a dor e a morte. O mistério do ser ante a dor e a morte. Antes a dor e a morte. Antes a dor e a morte. Então, a certeza da vida após a morte, capítulo 13. Então tá ótimo. Obrigado, tá? Nada. Então nós agradecemos muito a nossa amiga que nos trouxe essas reflexões tão importantes para todos nós, que cada um de nós possa refletir, pensar sobre isso. E a Joelma falou de uma coisa muito importante. Porque a gente fala muito, né? Precisamos nos preparar espiritualmente para a morte. Mas ela falou de uma coisa muito importante aí. Precisamos também nos organizar dentro de casa, não é? Com a questão dos documentos, deixar tudo assim, arrumadinho. E não é só por causa da morte, não. Às vezes a pessoa também tem um problema de saúde, precisa ficar internado no hospital durante longo tempo, e os familiares precisam ajudar. E aí, com tudo desorganizado, olha como fica complicado, não é? Então, essa organização, essa preparação, não é só para a morte, não. É para outras coisas também. E são coisas que, às vezes, a gente não para pensar. Porque tem gente que diz assim, né? Quando você fala, eu preciso arrumar minhas coisas, porque sabe-se lá, a pessoa, para de falar nisso, eu não quero nem saber. Os outros é que se virem. Não, não é assim. A gente tem que também ver a nossa responsabilidade. Porque, às vezes, a pessoa deixa a coisa tão confusa que depois dá uma confusão, não é? Olha a questão da herança, se tem posses, por que não organiza tudo, não divide tudo logo antes, para não deixar que situações lastimáveis possam vir a ocorrer depois? Então, é nossa responsabilidade, essas coisas nos pertencem, vamos deixar tudo organizadinho, a casa arrumada, tudo no seu lugar direitinho, dividido antes, para evitar o máximo aquelas tristezas que a gente vê. Então, eu agradeço muito a minha amiga Joelma, que trouxe esse estudo tão esclarecedor e necessário, e que muitas vezes a gente não quer nem ouvir falar disso, porque nós temos um medo danado da morte, né? Parece que nunca aconteceu conosco. E a gente tem muito medo desse tema, de falar sobre esse tema. E a gente precisa falar mais, conversar mais sobre isso, para que a gente não cause tantos vexames assim, não é verdade? Então, minha querida, um beijo no coração e, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que Deus te abençoe e ilumine sempre. Então, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, lembrando a todos que a partir da próxima semana, dia 4 de julho, segunda-feira, nossos estudos iniciarão às 16 horas. Estudos de segunda, estudos de quinta, 16 horas, assim como já acontece às sextas-feiras. E que as nossas palestras públicas, a partir do dia 4 de julho, passarão a ocorrer às 18h40. Então, estaremos começando um pouquinho mais cedo e terminando um pouquinho mais cedo, tá bom? Então,
Então, agora que já recebemos nossos avisos, nossos lembretes, eu vou pedir para a nossa amiga Carmen Dolores fazer a nossa prece de encerramento. Carmen, por favor, você pode fazer a nossa prece? Eu não sei se a Carmen... ela... Pensei que tinha congelado a imagem. Liga aí seu microfone. Ah, tá ótimo. Pai de amor e bondade, Jesus, amigo, mais uma vez tivemos muito. E o importante é aprender sobre aquilo que nos faz sempre é a morte. Que nós devemos ter sempre em mente que é uma coisa e não devemos mais ficar sofrendo com a possibilidade de perder este medo de morrer, tanto espiritualmente quanto materialmente, o último ato da nossa vida terrena. Que a sua paz sempre, que assim seja. Muito obrigada, minha amiga. Meus amigos, então encerramos aqui os nossos estudos de segunda. Quarta-feira retornamos às 18h30 para o estudo do Evangelho. E depois temos o estudo das obras de Emmanuel, né? Estamos estudando aquele livro Emmanuel. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E mais uma vez, obrigado pelo carinho de todos. Foi muito importante saber que os amigos estão aí por nós, tá bom? Ó, um beijo no coração. Obrigada. Boa noite a todos. Que o Senhor... Boa noite. Tchau. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Minha querida, um beijo. Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Jorge. Boa noite, Carmen. Boa noite. Boa noite, Rose. Tchau. Boa noite a todos. Tchau.